Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William e hoje a gente tem duas convidadas super especiais, as duas pessoas que mais entendem tuberculose que eu conheço. Por favor, meninas, se apresentem. Eu sou a Carol, eu sou médica infectologista aqui em Florianópolis e eu sou mestranda do programa de infectologia da Unifesp e a minha área de pesquisa é tuberculose resistente à rifampicina. Eu sou a Vitória, sou médica infectologista também. Eu sou R- do William, igual da Carol. E aí, assim como a Carol, também sou mestranda em tuberculose. Muito obrigada pelo convite e por nos apresentar como grandes experts, mas réis mortais tentando entender um pouquinho mais sobre tuberculose aqui. Exatamente. Bom, se eu trouxe duas mestrandas especialistas em tuberculose, esse episódio de hoje entra na lista que a gente estava devendo há muito tempo, já devia ter gravado e nunca gravou. A gente já falou de tuberculose latente, já falou sobre TRM-TB, mas hoje a gente vai falar sobre tuberculose, principalmente aspectos gerais e diagnóstico. Acho que é um tema que no dia a dia de qualquer infectologista é básico, né? Não tem como ser infecto sem ter lidado alguma vez na vida com TB. E para a gente falar sobre TB, a gente tem que entender a importância histórica e atual da tuberculose. Então, primeiro, meninas, eu queria que vocês falassem assim, qual que é a importância de a gente, em 2025, estar falando dessa doença que a gente pode falar que é milenar, primeiro no mundo e depois no Brasil? Tá certo, então. Só para dar uma introdução aí com relação ao tema, né, da tuberculose em termos de história. A tuberculose, então, ela está relatada. A gente tem relatos dela desde 2400 a.C., né, que a gente tem algumas múmias egípcias que tinham alterações ósseas compatíveis já com tuberculose. No ano 400 a.C., a gente já tem a descrição da doença pelo Hipócrates. Na Idade Média, a gente teve um maior conhecimento ali da doença, que ficou conhecida como mal do rei. E aí, no século XVIII, a gente tem a grande mortalidade pela tuberculose, que chegou a 900 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, bem importante. E em 1882, o grande cientista, né, o Robert Koch, ele isola o bacilo da tuberculose pela primeira vez. E ele é que dá essa grande contribuição da fisiopatologia da doença e de tudo que a gente sabe hoje da doença, né? Por isso que o bacilo da tuberculose também é chamado de bacilo de Koch. E o tratamento só surge, então, pra gente em 1946 com a streptomicina, que foi a primeira droga introduzida no tratamento da tuberculose. O Mycobacterium tuberculose é um bacilo álcool-ácido resistente, né? E de crescimento lento. Então, ele leva de 15 a 20 horas para se replicar no meio de cultura. Ele tem a característica de ser aeróbico e ele gosta, então, de locais que tenham maior tensão de oxigênio para ter um crescimento mais rápido. Mas essa característica dele do crescimento lento, ela vai ser bem importante para a gente depois lá na frente no diagnóstico. Eu diria que tuberculose, ela tem o lema do devagar e sempre, né? A gente parava pra pensar, no passado já encontraram em múmia, é porque o bichinho tá lá devagar e sempre. Persistente, né? Assim, se desenvolveu junto, acho que com a humanidade. Tem alguns episódios que a gente até conversou sobre literatura e tuberculose, e acho que a gente podia, mais pra frente, até fazer um episódio só sobre filmes, literatura e fatos históricos, né? Contexto histórico da tuberculose, né? Exatamente como a Carol falou, assim, né? Extrema importância, assim, de que quando a gente vai falando da TB. E aí é uma doença milenar, como a Carol falou, e aí a gente chega hoje, em século XXI, e a gente tem uma doença que tem infectado quase 1/4 da população mundial. Que é muita coisa, né? É muita coisa, né? Então, tem uma estimativa da OMS no último relatório de que 1,6 milhões de pessoas morreram ao redor do mundo por conta da tuberculose, né? E aí chama a atenção que dessa população a gente tem que é a principal causa de óbito em pessoas vivendo com HIV. Então, é a doença infecciosa que é a segunda doença infecciosa que mais mata hoje no mundo. E aí, quando a gente traz para contexto do Brasil, no boletim o último que a gente tem liberado pelo Ministério da Saúde, no Brasil, em 2022, a tuberculose chegou a matar 5 mil pessoas. Então é muita coisa ainda, é um problema que a gente enfrenta, apesar desse contexto histórico, a gente ainda não tem evoluído tão bem nesse contexto, né, Carol? Sim.
A gente chegou aí nesse triste marco de 5.800 mortes aí por tuberculose em 2022 e o maior dos últimos anos no Brasil e totalmente fora das nossas metas, né? Que o Brasil foi um dos países que se comprometeu com as metas propostas pela OMS em 2015. Então, o objetivo dessas metas era reduzir o coeficiente de incidência da tuberculose em 90%, isso em relação aos números de 2015, e essas metas são para 2035. A gente não está tão longe assim, né? E a ideia seria que a incidência fosse, em 2035, de menos de 10 casos por cada 100 mil habitantes. Hoje em dia a gente está em torno de 38 casos. E reduzir o número de mortes em 95%. Então, a ideia é que a gente tenha menos de 230 mortes por tuberculose em 2035. A gente precisa trabalhar bastante para alcançar aí essas metas propostas pelo Ministério da Saúde e pela OMS. Ou seja, temos chão pela frente, né? Bastante chão. Uma doença bastante desafiadora, que se apresenta de múltiplas formas, né? E também uma doença que está muito habituada a conviver com a gente. Então é um patógeno que ele está ali com muito sucesso ao longo desses anos, né? Ele não tem um objetivo maior de matar o seu hospedeiro. Algumas vezes ele acaba matando o seu hospedeiro, mas ele acaba convivendo muito bem, tendo muito sucesso na transmissão, aonde que acaba sendo bem difícil de conter a doença e chegar nesses números, né? Eu acho que é o micro-organismo mais bonito que existe, né? Acho que se a gente falar em sucesso, assim, né, o fato dele conseguir permanecer se replicando e se mantendo no meio da população, acho que é um sinal de que, sim, parabéns, conseguiu. Eu tava vendo esses dias alguns dados sobre tuberculose e também ela é uma doença que anda muito junto com a questão socioeconômica, né? Um dos motivos que o Brasil conseguiu melhorar um pouco esses dados que a Carol falou, tiveram muito correlação com as medidas governamentais dos últimos anos, principalmente de auxílio a pessoas de baixa renda, né? Então, eles viram que de forma indireta, Bolsa Família e outros programas sociais que obrigavam ou ajudavam a família com uma renda, mas tinha essa questão da obrigação de ter o cartão, vacinal em dia, foram uma das coisas que mais contribuíram. Tem um estudo brasileiro que comprovou isso. Ficou muito nítido. A tuberculose, ela é uma doença sociodeterminante, né? Então, você pode ter o melhor tratamento, você pode ter o diagnóstico de ponta, mas se você tem uma população que não tem condição mínima para se alimentar, para ter uma nutrição boa, para conseguir fazer acompanhamento, nada disso vai importar, né? Então, é uma doença essa que questão exige... é muito relevante. Ela exige uma abordagem multidisciplinar, né? Não é o médico sozinho aqui, não é o remédio sozinho. Então, a gente precisa de toda uma rede para tratar esse paciente, porque é um tratamento longo, é um tratamento que muitas vezes tem efeitos adversos e é um paciente que precisa de uma equipe de enfermagem muito boa, que faça esse acompanhamento muito de perto. É um paciente que precisa ser supervisionado nas suas tomadas. É uma equipe que precisa rastrear os contatos desse paciente. Também é um paciente que muitas vezes precisa de um assistente social, no caso, né, para ajudar nessas questões que vão favorecer a adesão dele ao tratamento, porque a principal causa de falência vai ser a falta de adesão ao tratamento, que a gente sabe que o tratamento é muito eficaz. Mas o doente precisa seguir o tratamento e a gente precisa fornecer condições dele seguir esse tratamento para a gente ter o sucesso e o controle na transmissão da doença. Sim, e a gente está diante, na maioria das vezes, de uma população até mais vulnerável, né? A gente sabe que existem 4 grupos que são colocados que têm um maior risco de adoecimento, e aí nesses grupos são essas populações vulneráveis, não? Então a gente tem as pessoas vivendo em situação de rua, as pessoas vivendo com HIV, as pessoas privadas de liberdade e os indígenas, né? Eles têm um risco 3, 4, 10, 20, 50 vezes maior de adoecer do que a população em geral. Perfeito, Vi. Eu até tava vendo que a gente tem o nosso curso de imunossuprimidos, que a gente estava discutindo tuberculose em população imunossuprimida e os fatores epidemiológicos. Se a gente colocar que HIV tem um fator epidemiológico também envolvido, apesar da imunossupressão, mas o fator de risco de privado de liberdade ou pacientes refugiados
eram muito maiores do que transplante renal, transplante de medula, né? Tá certo que esses pacientes transplantados, eles ficam muito monitorizados, mas assim, epidemia, né? Então, eu acho que, já para emendar no próximo assunto, quando a gente vai pensar em diagnóstico, acho que como infectologista, a gente tem que sempre ter em mente, assim, epidemia. Sempre lembrar de perguntar para o paciente, né? E aí, você já teve tuberculose na sua família? Você já teve contato? Ou já foi, né, teve alguma situação de risco que você conviveu, que talvez poderia ser um fator de risco para TB? Isso a gente sempre tem que ter em mente. Eu acho que a tuberculose ela é uma doença a sempre ser pensada, né? Nas UBSs aí, nos médicos que estão atendendo esses pacientes, estão recebendo pacientes de ponta. Então, o sintomático respiratório é o caso mais óbvio, né? Então, o sintomático respiratório é aquela pessoa que está tossindo há mais de 3 semanas, que está tendo perda de peso, que está tendo sudorese noturna. Obviamente, essa pessoa tem que ser investigada. Mas a tuberculose ela é uma doença com bastante manifestação clínica. Então, ela sempre é uma doença a ser pensada, né? A gente tem uma epidemiologia aí no nosso país bastante importante. Não é uma doença rara. Então, sempre pensar na tuberculose como uma possibilidade diagnóstica. Então, eu diria assim, no Brasil, teve tosse, teve perda de peso, sudorese noturna, se passou de 2, 3 semanas, se você não pensar em TB, é tipo um erro básico, né? Tem que pensar. E a Carol estava puxando para essa parte, a tuberculose, a gente pensa aqui só na TB pulmonar, que tem esse quadro característico, mas é uma doença que acomete todos os órgãos possíveis do corpo, né? Então a Carol ela tem uma frase que é muito boa, que ela fala que a tuberculose ela é o lúpus da infectologia, porque ela mimetiza tudo e mais um pouco. Então, assim, Sim. Qualquer diagnóstico diferencial, tuberculose vai entrar. Eu lembro que quando eu tava na faculdade eu brincava assim, um diagnóstico diferencial, se você sempre falar TB, você sempre vai acertar qualquer doença. Exato. Pode ser diferencial de tudo, de todos os tipos de neoplasia, de todos os tipos de acometimento de doença do sistema nervoso central. Você pode doença articular, às vezes até discite, espondilodiscite, compressão nervosa. Tudo pode ser causado por tuberculose. E os nossos pacientes imunossuprimidos, daí sim, nessas apresentações mais graves, mais disseminadas, a imunossupressão ela faz uma diferença. Daí sim, nossos pacientes com CD4 menor do que 200 ali vão se apresentar muitas vezes com uma doença bastante disseminada e bastante grave, né? E para eles sim, que a gente tem que daí com certeza pensar em tuberculose. Então, sempre que fizer o diagnóstico de HIV, rastrear tuberculose. Sempre que fizer o diagnóstico de tuberculose, rastrear HIV. Né? Isso é mandatório, assim. Sim, porque às vezes a gente acaba perdendo um tempo ali que num paciente desse grave, às vezes vai fazer falta, né? Exato. Acho que a TB pulmonar é a que a gente mais conhece, né? Acho que é a famosa, que quando a gente fala em diagnóstico, vai ser a primeira suspeita. Mas se a gente fosse falar das outras formas mais comuns de TB, entram aquelas como TB miliar, TB ganglionar, mas tem algumas, como vocês mesmos falaram, que causam tudo e que a gente esquece. Se eu fosse falar assim, TBs diferentonas, assim, lembre de algum caso ou exemplos que a gente tem que pensar. Vocês conseguem lembrar de algum? Nossa, eu tive um caso segunda-feira no ambulatório de tuberculose. A gente teve um caso de uma paciente com abscesso retrofaríngeo, passou num pronto-socorro de otorrino e o otorrino, na hora de drenar, pediu um TRM desse líquido que veio positivo. Nossa, parabéns pra esse otorrino. Exatamente. Falei, gente, preciso pegar o telefone e mandar um parabéns pra ele, porque qual a chance de um abscesso você pensar que é uma tuberculose? Eu já tive paciente com tuberculose nos testículos, né? Encaminhado da uro. É muito comum a gente receber do oftalmo, né? Então, diagnóstico dificílimo, né? Dificílimo. Acho que só TB assim, relacionado a qualquer coisa do olho seria um episódio inteiro só a gente falando de coisa difícil. Acaba que a gente faz um tratamento meio que empírico nesses casos, né? Porque a gente não consegue o diagnóstico microbiológico, mas pelas alterações que eles veem no fundo de olho e relatam pra gente. Como a tuberculose é bastante democrática nas suas apresentações clínicas, ela também é bastante democrática nas suas apresentações clínicas de olho, né? Então ela pode fazer esclerite, pode fazer uveíte, pode fazer vários.
alterações ali que eles vão suspeitar, vão encaminhar pra gente e normalmente faz um rastreio ali ou com PPD, que não é o ideal, ou com IGRA, não é o ideal, mas é o que acaba conseguindo. Acaba ajudando para ter um pouco, indício de contato com a doença e acaba fazendo um tratamento empírico, né? Aí nos nossos pacientes com doença disseminada, eu já tive um caso com acometimento pleural, pericárdico, pulmonar miliar, hepatosplênico, medular e ósseo. Então, tudo isso no mesmo paciente. Eu tive um caso que, pra mim, marcou bastante, que assim, o paciente, ele chegou na enfermaria, ele tinha cavitação pulmonar, mas a gente fez lavado, fez escarro, e eu não conseguia pegar não conseguia documentar a tuberculose, nunca via BAR ou TRMTB. A sensação que dava que a TB tinha passado naquele pulmão, feito um estrago, mas não estava ativa ali. E o paciente tinha uma disfunção renal, uma creatinina de 1,6, tinha uma proteinúria, uma urina 1 levemente alterada, mas não era aquela coisa, e daí a gente fez um exame de imagem, ele tinha algumas lesões ali no trato geniturinário, que a gente isso aqui deve ser TB no rim. E eu lembro que na época era residente muito animado, eu fiquei mandando durante vários dias seguidos urina todo dia de manhã pro laboratório. E lembro que no terceiro dia o pessoal achou um BAR positivo na urina dele. E daí depois a gente conseguiu confirmar a TB renal que ele tinha. Assim, uma das causas, o paciente pode ter piúria assintomática, né? Então lembrar da TB renal também. Sim, eu acho que nos últimos anos, onde a gente mais tem evoluído na questão da tuberculose é em relação ao método diagnóstico, né? Então, a gente hoje dispõe aí de PCR para TB, e aí, por conta disso, a gente vai acabar fazendo um diagnóstico mais fácil de algumas doenças em lugares estranhos, esquisitos, igual a gente falou. Isso vai continuar sendo cada vez mais comum, né? E a gente só precisa disseminar que esses testes existem, que eles podem ser feitos, porque na maioria das vezes esses casos não vão estar com o infectologista, né? Eles vão estar com diversos médicos diferentes, e aí a gente tem como fazer diagnóstico. Eu acho que tem que pensar, né? A tuberculose, a grande chave é pensar nela, né? O diagnóstico, depois você acaba conseguindo fazer, né? Os exames, eles estão mais estudados no escarro, né? Vale lembrar isso. E em alguns casos, a gente consegue fazer algumas amostras diferenciadas aí, mas o exame, ele está liberado, o TRMTB, no caso, né? Para o escarro, para o líquido pleural, para a biópsia pulmonar, né? E para líquor, tá? Lembrando isso daí. O exame está licenciado para isso. Com uma melhor sensibilidade, com certeza, do exame e especificidade no escarro, né? Nada como se o paciente tiver outro local e pulmonar, você vai pesquisar no pulmão, porque é onde que você consegue melhor, porque o bacilo tem aquele crescimento maior na parte aerada, né? Com alta tensão de oxigênio. Então, a gente consegue hoje em dia fazer o diagnóstico. A pesquisa de BAR é um exame super simples, né? Mas não é um exame específico. Então, a amostra ela é coletada, ela é processada ali no laboratório de microbiologia já no mesmo dia, na maioria das vezes. E aí o microbiologista ele vai no microscópio e ele vê se ele consegue visualizar ou não visualizar essa presença do bacilo álcool-ácido resistente, que pode ser o Mycobacterium tuberculosis ou pode ser alguma outra micobactéria ou nocardia. Então, não necessariamente vai ser o Mycobacterium tuberculosis. Tem um teste barato, fácil, que o cara vai botar ali na plaquinha, vai olhar e vai tipo, né, pô, tá aqui ou não tá. Sim. Mas tem essas desvantagens que a Carol falou. Pode ser uma micobactéria não tuberculose, nocardia ou outras coisas, né? E o problema é que na maioria dos lugares do Brasil aqui, a gente tem que pensar que é o único meio de diagnóstico que vai estar disponível, né? Todos os estados têm o TRMTB no LACEN. Então, assim, às vezes não tem aí na sua cidade, mas você vai ter uma cidade de referência onde você vai conseguir mandar esse exame para o LACEN e o LACEN vai conseguir fazer. Então, talvez não seja tão rápido, né, como pra gente que tá numa capital, né? Então, a gente aqui consegue no mesmo dia, o exame ele leva 3 horas para ser feito. Esse é um exame de PCR, né? Então, uma técnica de amplificação do DNA, que ele vai pesquisar uma região, que a gente chama região determinante de resistência à rifampicina, que é específica do
Mycobacterium tuberculosis, né? E ele ainda ele pesquisa uma sonda de inserção que determina a presença ou não presença do Mycobacterium tuberculosis. E ele joga 4 sondas dentro dessa região, que chama a região determinante de resistência à rifampicina, que vai me dizer ainda se esse Mycobacterium tuberculosis ele é ou não é resistente à rifampicina. Então é um exame que em 3 horas você consegue detectar a presença dele e dizer se é resistente ou não à rifampicina. E isso com uma sensibilidade muito boa, né, de 98%, 99%, e uma especificidade também muito alta, de 97%, 98%, quando estamos falando do escarro. Quando a gente está falando de outras amostras, né, então no líquor ou no líquido pleural, a sensibilidade ela cai, e por consequência a parte da resistência pode não vir, né, se a gente não conseguir um número de colônias ali. Às vezes ele sai como resistência à rifampicina indeterminado, porque a amostra era muito paucibacilar e ele não conseguiu identificar essas sondas dentro do RPOB. Então, isso pode acontecer no líquor, pode acontecer no líquido pleural. E o ideal daí no líquido pleural, principalmente, você ter uma biópsia de pleura, que daí você aumenta um pouquinho a sua sensibilidade e especificidade. Lembrando que o TRM, ele é um teste usado só para diagnóstico, né? Não é um teste que a gente vai usar para segmento, para ver cura, para ver falência. Ele tá ali só para a gente fazer diagnóstico e se precisar, tô suspeitando de uma resistência, aí eu posso abrir mão dele de novo, né? Porque para essa parte de segmento, aí a gente vai ter o BR e a boa e velha cultura, né? Ele, como é pedaço de bactéria, pode ficar positivo depois de um tempão, né? Ele pode ficar positivo por muito tempo, sim. Aproveitando já, eu sei que esse assunto vocês gostam, e a gente não vai falar muito sobre tratamento necessariamente hoje, mas quando a gente olha, como vocês falaram, pro teste rápido molecular, né, o TRMTB, ele já dá de quebra o nome da bactéria, sobrenome, já me dá uma informação de resistência à rifampicina, mas reza a lenda que se eu tenho resistência à rifampicina pode trazer outras resistências juntas à isoniazida. Verdade, mentira, ou estou vendo meus dados, isso aí pode ser que mude? A gente tem uma expert sobre esse assunto aqui. Hoje, consenso, sim, na literatura da OMS, do Ministério da Saúde, a resistência à rifampicina, ela é igual a multidroga resistência, ou seja, é igual a resistência à rifampicina e isoniazida. Por quê? Porque a isoniazida, ela precisaria de uma carga bacilar menor para selecionar um mutante resistente. E aí a rifampicina, ela precisaria de mais bacilos para selecionar um mutante resistente. Então acredita-se que quando você tem resistência à rifampicina, você já tem a resistência à isoniazida. Então o tratamento acaba sendo o mesmo, né? Acaba sendo o mesmo tratamento. A resistência isolada à rifampicina, ela é um evento raro, tá? É cerca de 3% dos casos só. É realmente um evento bem raro. Existem alguns dados recentes da literatura de pessoas relatando aí essa questão da resistência à rifampicina como não sendo um evento tão raro dentro dos casos existentes. Chega a ser 30% dos casos existentes. Mas isso daí é mais por vamos dizer assim, um refinamento da detecção. Então, assim, hoje em dia a gente detecta muito facilmente essa resistência à rifampicina pelo TRMTB, que antigamente pelo teste de sensibilidade em meio líquido, teste de cultura em meio líquido, a gente perdia, às vezes, esse que vem resistente ali não aparecia lá. Então, é mais relacionado a essa divergência dos resultados dos exames que tá essa casuística dessa monorresistência, né? Então, não é uma coisa assim, é global. E aproveitando e perguntando outra coisa, às vezes quando a gente faz esse exame de TRMTB, ele vem com um resultado ali chamado traços de TB. O que vocês me dizem disso? Essa questão do traços foi isso que a Carol falou, né? Quando ele não consegue pegar ali toda a carga bacilar, ele vai vir ali como indeterminado, como traços. Mas isso tem mudado, porque hoje a gente tem o teste, o TRM que a gente tem hoje é o Ultra, né? Então ele tem uma especificidade maior, ele acaba detectando mais do que o anterior que a gente tinha disponível.
O limite de detecção hoje é 10 unidades formadoras de colônia por ml no TRMTB Ultra. Sim. E isso é muito parecido com a cultura, tá? A cultura consegue ir de 5 a 10. Então, a cultura ainda tem uma sensibilidade um pouquinho maior, então, né, vale a pena você pedir cultura, principalmente de amostra nobre, né? E também para você fazer essa diferenciação de resistência lá na frente. Eu acho que se você se deparar hoje com traços, com indeterminado, é igual a diagnóstico fechado e iniciar tratamento. Principalmente a amostra nobre, né? E paciente imunossuprimido, porque assim, você muitas vezes tem uma biópsia pulmonar ali. Você não vai conseguir repetir aquela biópsia Sistema pulmonar. nervoso central, biópsia cerebral, então você acaba... Então, assim, não se tem for chance de fazer de escarro, novo, né? gente, por favor, peçam outro exame. Se for escarro, peçam outro exame, né? Porque, em teoria, é um exame fácil de você conseguir. Um paciente escarra novamente, coleta, e aí você tira a sua dúvida, né? É importante você conseguir diferenciar isso aí. Agora, se for uma amostra nobre, daí você realmente vai ter que acabar tratando como tuberculose, mesmo que tenha vindo só atrás. Mas se for escarro, a recomendação é repetir. Perfeito. E, aproveitando que vocês estão falando, né? A gente tá falando de amostras nobres, como vocês comentaram. Você até falou antes, né, Carol? Quais pesquisas eu consigo fazer em outros líquidos? Assim, quais outras formas eu posso pesquisar do meu paciente? Igual a gente já comentou. De forma resumida, assim. Esses 3, eles têm que estar para toda a amostra, né? Bar, cultura e TRM em toda a amostra. Acho que é mandatório a gente pedir. Tem algumas... o TRMTB, ele tá validado, né? Que eu falei, líquido pleural, escarro, líquor e biópsia. Sangue não. Sangue não. Sangue você vai ter que pedir o Michael F, né? Então, porque você precisa... O TRMTB, ele detecta a presença do material genético. E você precisa ter esse material genético em grande quantidade para amplificar e conseguir, né? As biópsias de linfonodos também a gente consegue fazer o TRMTB. Aí a urina já é um exame que você vai ter que conversar lá no laboratório. Você talvez até consiga naquela primeira urina da manhã, numa quantidade X, que você vai ter que centrifugar e tananã, vai dar um certo trabalho. Então vai da sua boa relação com o microbiologista de explicar a sua situação, sua suspeita clínica, e eles abrirem uma exceção aí para fazer o exame, né? Mas você também sabendo que a probabilidade de você conseguir um positivo ali vai ser baixa, né? Perfeito. Então... A gente tem também hoje o TB-LAN, né? Tá na moda para população vulnerável, principalmente validado para pessoas vivendo com HIV, né? Eu acho que é um teste que a gente está conseguindo utilizar mais, tem potência da gente conseguir expandir para outras populações imunossuprimidas. É um teste que vai detectar a presença da lipoarabinomanana, né, na amostra de urina. Ele é muito útil para doença avançada, porque a gente vai ter uma carga micobacteriana alta, então a chance dele positivar é muito maior. A lipoarabinomanana, ela é um componente da parede celular do Mycobacterium tuberculosis. Também não é muito específica, ela também pode estar presente em outras micobactérias, mas a mais frequente, a mais comum, com certeza é a tuberculose, e a gente está autorizado a fazer esse exame nos pacientes vivendo com HIV com CD4 baixo. Então, quanto mais baixo o CD4... Né? É um teste tipo o teste de gravidez. Você faz ali na beira do leito, o diagnóstico rápido. E aí quanto mais baixo o CD4, maior a sensibilidade do teste. Que também não é 100%. Esse teste daí, realmente, ele tem uma sensibilidade bem menor. Então, se ele der positivo, te ajudou. Se ele der negativo, você vai ter que correr atrás de outros meios diagnósticos. Perfeito, meninas. E vamos falar de um exame que a gente não pode esquecer, que é cultura. Qual a sua importância e por quê? Então, a cultura hoje no Brasil, ela está recomendada para sempre que você tiver o diagnóstico da tuberculose. Então, eu suspeitei de tuberculose, eu fui lá e pedi um BAR e um TRMTB, veio positivo. Então, já é recomendado que eu colete uma cultura, né? Lembrando que pelo manual que a gente tem hoje, manual brasileiro, manual mundial, a gente ainda tem a cultura como padrão ouro de diagnóstico, né? Então ela tem que ser pedida para todo paciente, para todo exame que você for coletar. Antes a gente coletava a cultura como ela tem um custo mais alto, né?
só para os pacientes que tinham alguma situação especial. Então, eram pacientes daquelas populações vulneráveis que a Vitória já falou, ou pacientes que tinham contato com um paciente com tuberculose e droga resistente, ou então pacientes que era recorrência de tratamento, né? Mas hoje em dia, a recomendação da última nota técnica é: você fez o diagnóstico da tuberculose, você já pede a cultura. Não no rastreio, mas quando você já tem um TRM-TB positivo ou então um BAR positivo. Daí você já pede a cultura e já deixa ela em andamento. E a importância da cultura é a avaliação da resistência, né, a longo prazo, né? E também a avaliação da resposta ao tratamento. Às vezes a gente continua tendo aquela baciloscopia positiva no segmento do doente, então, né, a gente pede baciloscopia mensal nos casos de doença resistente e baciloscopia aí pelo menos ao término do segundo mês e ao término do quarto mês de tratamento nos casos de tuberculose sensível, ambulatorial, que tá indo tudo bem. O único problema que a gente tem em relação à cultura é o tempo de demora, né? Então, como a Carol falou no começo, o Mycobacterium é um agente que tem ali as suas peculiaridades para crescer. Então, a gente vai ter resultados saindo em mais de 30 dias. É aquela coisa que a gente comentou lá no começo, né? Devagar e sempre. Ela demora, Sim. Mas tem total seu valor, como vocês comentaram, né? O exame super padrão ouro, deu um antibiograma, serve de controle, né? Você pode mandar amostra de praticamente qualquer material para cultura. Então a gente não pode esquecer da velha e boa cultura de micobactéria. O principal limitante dela hoje em dia é o custo, né? Então, a cultura hoje no Brasil, ela continua sendo feita da mesma forma, né? De semear e tudo mais. E a partir do crescimento da micobactéria no meio sólido, ali na cultura, aí o nosso teste de sensibilidade às drogas mudou. Daí agora a gente não faz mais o teste de sensibilidade manual, vamos dizer assim, né, em meio líquido, que a gente fazia, que colocava lá um número X de colônias, uma concentração X de cada uma das drogas, e daí via se tinha ou não tinha crescimento em 15 dias dentro daquele frasquinho ali. Hoje em dia, a partir do crescimento na cultura, a gente faz o LPA. O LPA, ele é um exame de PCR também, e ele vai pesquisar mutações, né, em outros genes, além do da rifampicina, vai pesquisar o da isoniazida, vai pesquisar o das quinolonas e vai pesquisar o dos aminoglicosídeos. Hoje no Brasil são esses. Fora do Brasil a gente já tem métodos de amplificação de DNA mais modernos, né? Que não são pelo LPA, daí são outros tipos de exames, que vão conseguir fazer basicamente o rastreio da resistência de todas as drogas possíveis que podem ser usadas no tratamento. E isso é mais barato do que fazer a cultura, o teste de sensibilidade meio líquido. Então, o que acontece fora do Brasil? Eles rastreiam com esse sequenciamento genético, vamos dizer assim, e a partir da presença da mutação, eles fazem um confirmatório com a cultura em meio líquido, o teste de sensibilidade em meio líquido. E no Brasil também agora todos os testes de sensibilidade pelo LPA, alguém já deve ter percebido aí, é feito primeiramente para isoniazida e para rifampicina, e aí se tiver alteração em uma das duas drogas, é passado o teste para as drogas segunda linha, que são as quinolonas e os aminoglicosídeos hoje. Sensacional, Carol. É melhor e mais barato. Melhor e mais barato, mais rápido, né? Mais rápido. Mas tem o tempo de crescimento da cultura ainda, que é 30, 40 dias. Esse não tem como... Bem lembrado. Não adianta, né? Não tem como acelerar, né? Não tem como acelerar o bichinho. Por mais que a gente tente, né? Seja um meio todo específico. Não é culpa do laboratório, pessoal. Não briguem com eles. É verdade. Muito bem lembrado. E por último, acho que vale lembrar da velha e boa biópsia, que a gente também não pode esquecer, né? Então, sempre que o anátomo patológico, Exato. Né? Então, lembrar do velho e bom anátomo patológico, lembrar que aí a nossa velha e boa amostra do formol é a amostra que não vai ficar no soro ou em um armazenamento específico. Mas me expliquem, o que pode vir na biópsia que vai me fazer pensar em TB ou não? Normalmente vem um processo inflamatório crônico, né? Que eles conseguem visualizar com granuloma e necrose caseosa, né? Caseosa. E
não é específico, mais uma vez, né? Às vezes eles conseguem visualizar o bacilo também, né? Álcool ácido resistente ali na lâmina. Não é específico, né? Pode ser tuberculose, pode ser algumas outras doenças inflamatórias que causam também. Mas se você tá com todos os sinais clínicos aí, te ajuda bastante, né? Já é uma evidência aí pra você de que, olha, realmente, então você tem lá um TRM traços numa biópsia de cerebral. Daí você tem um anátomo patológico com granuloma e necrose caseosa. Aí você fechou, né? Você tem bastante. Eu acho que uma coisa que é legal de falar dessa biópsia é para as outras especialidades que estão nos ouvindo, que é algo que a gente ainda batalha muito, né? Às vezes a gente recebe um paciente que já chegou ali com a biópsia e às vezes só o médico até pensou em tuberculose, mas só pediu um anátomo patológico. Então foi ali, coletou sua amostra, só colocou no formol e mandou. Lembrar que a gente tem todos os outros meios diagnósticos que a gente falou antes. Então, assim, fez uma biópsia, coletou uma amostra mais nobre, faça sim, coloque no formol, mas também separe um pouquinho, coloque em soro fisiológico, mande para cultura, faça TRM, porque a gente vai ter uma especificidade maior para a gente conseguir fechar um diagnóstico desse paciente. Essa é uma cultura para fungo também, né, gente? Cultura para fungo. A gente tá diante de doença, tá diante de uma doença crônica, Sim. de crescimento lento aí. Perfeito, meninas. Eu acho que de diagnóstico a gente deu uma passada por cima de tudo. Esse episódio a gente claramente tá gravando à distância, mas um dos motivos muito claro é que apesar de parecer que tem 3 pessoas aqui, na verdade tem 4, que a Carol vale por 2, né, Carol? Exato. Carol aí tá esperando um neném e estamos ansiosamente prontos. A qualquer momento esse podcast pode ser interrompido por causa disso. Mas muito obrigado, meninas, pela discussão aí. A gente ainda vai ter mais episódios pra frente. Prometo que mais pra frente, quando o neném tiver grandão, a gente grava um presencial também pra matar saudades aí. Muito obrigado. Exato. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, gente. E vou mandar um abraço aí pros meus residentes do Hospital Nereu Ramos, que são fãzaços do InfectoCast. Um grande abraço. Pra qualquer residente herói que decide fazer infectologia ainda, hoje é um herói. Parabéns. Residente raiz, né? Residente raiz, Um abraço pra todo mundo. Falou! Valeu! Semibreves, edição de podcast.